Eu precisava desaparecer. Não havia outra escolha. Depois de tudo que aconteceu em São Paulo, depois das ameaças, das ligações no meio da noite, dos olhares suspeitos na rua, eu sabia que precisava sumir completamente. Foi quando encontrei o anúncio. Uma casa isolada no interior de Minas Gerais, a 3 horas da cidade mais próxima, por um preço ridiculamente baixo. Tão baixo que deveria ter desconfiado imediatamente. Mas o desespero tem um jeito peculiar de cegar a gente para os sinais óbvios. Antes de continuar, preciso saber, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A corretora que me atendeu era uma mulher de uns 60 anos, com olhos cansados e uma hesitação estranha na voz. A senhora tem certeza? Ela perguntou 3 vezes durante nossa conversa. É muito isolado. Não tem vizinhos por quilômetros. A última moradora, bem, ela foi embora de repente. Eu assenti, ansiosa. Era exatamente isso que eu queria. Isolamento. Anonimato. A chance de reconstruir minha vida longe de todos que conhecia. Assinei os papéis sem ler direito. Paguei à vista com o dinheiro que tinha guardado durante anos. E em uma semana eu estava dirigindo pela estrada de terra que levava à minha nova casa. O GPS parou de funcionar uns 20 minutos antes de eu chegar, mas as instruções escritas da corretora eram claras. Vire à esquerda no carvalho caído. Continue até ver a cerca de madeira podre. A casa fica depois da 3ª curva. Quando finalmente avistei a construção, meu coração deu um salto estranho no peito. Era uma casa antiga, de 2 andares, com paredes de pedra cobertas de era e janelas altas com venezianas de madeira escura. Bonita de um jeito melancólico, como aquelas casas de filmes antigos. Mas havia algo mais, algo que não consegui identificar naquele momento. Uma sensação de peso no ar, como se o próprio terreno respirasse lentamente. Desci do carro e o silêncio me envolveu como um manto. Um silêncio absoluto, diferente de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Nem pássaros, nem grilos, nem o sussurro do vento. Apenas silêncio. Profundo. Opressivo. Carreguei minhas malas até a porta da frente, encontrei a chave debaixo do vaso conforme a corretora havia indicado, e entrei. O interior cheirava a mofo e madeira velha, mas estava surpreendentemente mobiliado. Sofás cobertos com lençóis, uma mesa de jantar sólida, estantes cheias de livros. A antiga moradora tinha deixado quase tudo para trás, o que só aumentava o mistério sobre sua partida súbita. Explorei cada cômodo, verificando janelas e portas, familiarizando-me com meu novo refúgio. No andar de cima, encontrei 3 quartos e um banheiro. Escolhi o quarto menor, o que tinha vista para a floresta nos fundos. Passei o resto daquele primeiro dia limpando e organizando. Tentei ligar meu celular, mas não havia sinal. Tentei a internet que a corretora prometeu que funcionava, mas a conexão era inexistente. Estava verdadeiramente isolada. Deveria ter me sentido ansiosa, mas em vez disso, senti um alívio estranho. Ninguém poderia me encontrar ali. Eu estava segura. Ou pelo menos era isso que eu pensava naquela primeira noite, antes de descobrir que havia coisas muito piores do que as pessoas das quais eu estava fugindo. Acordei no meio da primeira noite com a sensação de que alguém estava me observando. Aquela consciência primitiva que temos quando sentimos olhos sobre nós, mesmo na escuridão. Sentei na cama, o coração acelerado, tentando enxergar algo no breu do quarto. As cortinas estavam fechadas, a porta trancada. Eu estava sozinha. Tinha que estar sozinha. Respirei fundo, convenci-me de que eram apenas os nervos do primeiro dia em um lugar novo, e voltei a deitar. Mas o sono não veio facilmente. Fiquei ali, olhos abertos no escuro, ouvindo. E foi então que percebi, o silêncio não era completo. Havia um som, tão baixo que era quase imperceptível. Um tipo de zumbido, como se a própria casa vibrasse em uma frequência quase inaudível. Concentrei-me nele, tentando identificar a fonte. Vinha das paredes? Do piso? Era constante, rítmico, quase como uma respiração. De manhã, convenci-me de que tinha imaginado tudo. A luz do sol entrando pelas janelas tornava a casa menos sinistra, quase acolhedora. Tomei café na cozinha, onde encontrei alguns mantimentos que a antiga moradora havia deixado. Enquanto comia, notei algo estranho. Havia marcas nas paredes da cozinha, como se alguém tivesse arranhado a tinta com as unhas. Linhas verticais,
profundas, em grupos de 4. Franzi a testa, passei os dedos sobre elas. Eram antigas, a tinta ao redor estava amarelada. Decidi explorar os arredores da casa. Vesti minhas botas de caminhada e saí pela porta dos fundos. A floresta começava imediatamente onde o quintal terminava, densa e escura mesmo sob a luz do dia. As árvores eram altas, antigas, seus galhos entrelaçados formando um dossel que bloqueava boa parte do sol. Não havia trilha, apenas vegetação fechada e o chão coberto de folhas mortas. Caminhei pela borda da floresta, mantendo a casa sempre à vista. Foi quando encontrei algo que fez meu sangue gelar, uma série de estacas de madeira fincadas no chão, formando um círculo perfeito ao redor da propriedade. Cada estaca tinha símbolos entalhados, desgastados pelo tempo mas ainda visíveis. Não eram letras de nenhum alfabeto que eu conhecia. Pareciam mais com desenhos primitivos, círculos, espirais, formas que sugeriam olhos ou bocas. Voltei para dentro da casa com um nó no estômago. Tentei racionalizar. Talvez fossem algum tipo de marcador de propriedade antigo. Ou alguma superstição local. O interior de Minas estava cheio de folclore e tradições estranhas. Não significava nada. Mas então, por que minhas mãos tremiam enquanto eu preparava o almoço? À tarde, decidi organizar a biblioteca. Os livros deixados pela antiga moradora cobriam diversos assuntos: romances, livros de culinária, alguns textos religiosos. Mas no fundo de uma das estantes, atrás de outros livros, encontrei um diário. A capa de couro estava desgastada, as páginas amareladas. Abri na primeira entrada, datada de março de 2018. Hoje me mudei para casa. Finalmente, paz. A caligrafia era delicada, feminina. Folheei algumas páginas, vendo entradas alegres sobre jardinagem e leitura. Mas então o tom mudava. Julho, 2018. Os sons começaram. À noite, sempre à noite. Como se algo se movesse nas paredes. Meu coração acelerou. Continuei lendo, cada vez mais rapidamente. Julho, 2018. Vi algo na floresta. Uma sombra que não deveria estar lá. Ela me observava. As entradas se tornavam mais erráticas, a letra menos controlada. Agosto, 2018. Não consigo mais dormir. As marcas apareceram na porta do meu quarto. Como as que eu fiz na cozinha. Mas eu não as fiz. Eu não as fiz. A última entrada estava escrita com letra quase ilegível. Eles querem entrar. As estacas não vão segurá-los por muito mais tempo. Se alguém ler isto, saia. Saia enquanto pode. A data era setembro de 2018. 3 meses antes da corretora dizer que a moradora tinha ido embora de repente. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Meu primeiro instinto foi rir, descartar aquilo como a fantasia de uma pessoa mentalmente instável. Mas algo na sinceridade daquelas palavras, no desespero crescente da caligrafia, me impediu de fazer isso. Olhei pela janela. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho. Em poucas horas, seria noite novamente. E eu estava sozinha naquela casa, cercada por uma floresta silenciosa e estacas com símbolos estranhos. Pela primeira vez desde que cheguei, me perguntei se tinha cometido um erro terrível. Decidi que não iria deixar o medo me controlar. Tranquei todas as portas e janelas, verifiquei 2 vezes cada fechadura. Coloquei cadeiras contra as portas do térreo. Se havia algo lá fora, e eu ainda não estava convencida de que havia, não entraria facilmente. Preparei um jantar simples, tentando manter uma rotina normal. Isso é o que pessoas racionais fazem. Mantenha calma. Não se deixam levar por diários de mulheres que podem ter tido surtos psicóticos. Mas quando a escuridão finalmente caiu, completa e absoluta de um jeito que só existe longe das cidades, senti o peso do silêncio novamente. Sentei no sofá da sala com uma xícara de chá, tentando ler um dos romances da estante. As palavras dançavam na página sem fazer sentido. Minha atenção estava nos sons da casa, o estalar da madeira velha, o gemido do vento nas frestas, o tic-tac do relógio de parede. Meia-noite chegou e passou. Comecei a relaxar. Talvez não acontecesse nada. Talvez a mulher do diário realmente tivesse apenas problemas mentais. Estava quase me convencendo disso quando ouvi. Primeiro pensei que tinha imaginado, mas então veio novamente, um arranhão. Lento, deliberado, vindo de algum lugar dentro das paredes.
Fiquei paralisada, a xícara de chá esquecida na minha mão. O som se movia, viajando pelo interior da parede da sala, descendo em direção ao chão. Não era o som de um rato ou de qualquer outro animal pequeno. Era algo maior, algo que se movia com propósito. Coloquei a xícara na mesa com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse atrair atenção, e me levantei. O arranhão parou. O silêncio retornou, mas agora estava carregado de expectativa. Senti como se algo estivesse esperando, observando para ver o que eu faria a seguir. Caminhei lentamente até a parede onde tinha ouvido o som e pressionei minha orelha contra ela. Nada. Apenas o frio da pedra contra minha pele. Então senti uma vibração. Leve, mas inconfundível. Algo estava se movendo ali dentro. Recuei, o coração disparado. As paredes dessa casa tinham pelo menos meio metro de espessura, eram sólidas, de pedra. Não havia espaço para nada se mover ali dentro. Não deveria haver. O arranhão recomeçou, mais alto agora, mais urgente. E então outros sons se juntaram a ele. Vinham de diferentes partes da casa, das paredes do corredor, do teto, debaixo do assoalho. Era como se a casa inteira estivesse sendo invadida por dentro, como se coisas invisíveis estivessem fazendo seu caminho através da estrutura. Arranhando, raspando, movendo-se com determinação. Corri para o andar de cima, para meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Mas os sons me seguiram. Ouvi-os nas paredes do meu quarto, mais próximos agora. Empurrei a cômoda contra a porta e me sentei na cama, abraçando meus joelhos. As palavras do diário ecoavam na minha cabeça: eles querem entrar. Foi quando vi a porta do armário se abrir lentamente. Eu tinha certeza de que estava fechada. Tinha verificado quando escolhi o quarto. Mas agora ela se abria, centímetro por centímetro, rangendo nas dobradiças e ferrujadas. Não havia vento. Não havia explicação racional. Peguei o abajur da mesinha de cabeceira, pronta para usá-lo como arma, e me forcei a olhar para dentro do armário. Estava vazio. Apenas cabides vazios e uma prateleira superior. Mas havia algo errado com a parede do fundo. A madeira estava marcada. Arranhaduras. Exatamente como as da cozinha. Grupos de 4 linhas verticais, profundas, frescas. E então percebi, as marcas estavam sendo feitas enquanto eu olhava. Lentamente, como se unhas invisíveis arranhassem a madeira do outro lado. 1, 2, 3, 4 linhas aparecendo na superfície. O som era alto no silêncio do quarto, um chiado agudo que fazia meus dentes rangerem. Gritei. Não consegui evitar. Um grito primitivo de terror puro que rasgou minha garganta. Joguei o abajur contra a parede do armário e corri para o canto mais distante do quarto, me encolhendo ali. O arranhão parou. Tudo parou. O silêncio retornou, mas agora parecia estar rindo de mim. Passei o resto da noite acordada naquele canto, os olhos fixos na porta do armário, esperando que algo emergisse. Mas nada aconteceu. Os sons não retornaram. Quando a primeira luz do amanhecer finalmente começou a clarear as bordas das cortinas, eu ainda estava lá, tremendo, questionando minha sanidade e me perguntando como diabos eu iria sobreviver a outra noite. A luz do dia trouxe um pouco de coragem de volta. Forcei-me a comer alguma coisa, embora meu estômago protestasse. Precisava pensar com clareza. Precisava entender o que estava acontecendo. A opção óbvia seria sair, pegar o carro e nunca mais voltar. Mas para onde eu iria? As pessoas que me levaram a fugir ainda estavam lá fora. E além disso, uma parte teimosa de mim se recusava a ser expulsa pelo quê? Sons? Arranhões? Eu não tinha visto nada, não realmente. Decidi procurar mais informações. Havia uma pequena cidade a 3 horas dali, a mesma onde ficava o escritório da corretora. Se eu saísse agora, poderia voltar antes do anoitecer. A ideia de passar outro segundo naquela casa me apavorava, mas a ideia de ficar sem respostas era pior. Peguei o carro e dirigi pela estrada de terra, o GPS inutilizado no meu colo. A sensação de deixar a propriedade foi como emergir de água fria. Respirei mais facilmente quando as árvores finalmente se abriram e a estrada de terra se conectou a uma via asfaltada. O mundo normal ainda existia. Pessoas, carros, civilização. Por um momento, considerei simplesmente continuar dirigindo, deixar tudo para trás. Mas não. Eu precisava saber. A cidade era pequena, do tipo que tem uma rua principal e todo mundo conhece todo mundo.
Encontrei a imobiliária facilmente, mas a corretora não estava. Dona Marta só volta segunda-feira, a recepcionista me informou. Eu pressionei, disse que era urgente, mas a garota apenas deu de ombros. Segunda-feira. Hoje era quinta. Merda. Tentei outra abordagem. Vocês sabem algo sobre a história da casa que comprei? A que fica isolada, perto da floresta. A recepcionista trocou um olhar com outra funcionária. Foi rápido, mas eu vi. É melhor falar com Dona Marta sobre isso, ela disse, a voz cuidadosamente neutra. Saí da imobiliária frustrada e caminhei pela rua principal, procurando por alguém, qualquer um, que pudesse me dar informações. Foi quando vi a igreja, uma construção antiga de pedra no fim da rua. Igrejas pequenas sempre tinham padres velhos, e padres velhos sabiam as histórias locais. Valia a tentativa. O padre que me atendeu tinha facilmente seus 70 anos, com cabelos brancos e olhos perspicazes. Contei a ele onde eu estava morando, e vi seu rosto mudar. Aquela casa, ele disse lentamente. Deveria ter sido derrubada há anos. Finalmente, alguém disposto a falar. Sentei em um dos bancos da igreja enquanto ele me contava a história. A casa tinha sido construída no início de 1900 por uma família abastada. Mas havia algo errado com o terreno. Os índios que viviam aqui antes evitavam aquele lugar, ele disse. Chamavam de terra faminta. Diziam que havia algo enterrado ali, algo que deveria permanecer enterrado. A família original durou apenas 5 anos. Mortes misteriosas, um por um. Quando o último membro morreu, em circunstâncias que o padre descreveu apenas como perturbadoras, a casa ficou abandonada por décadas. Eventualmente, foi vendida, depois abandonada novamente. Um padrão que se repetiu várias vezes ao longo do século. As estacas, eu disse. As estacas com símbolos ao redor da propriedade. O que são? O padre suspirou. Uma tentativa de contenção. Foram colocadas por um grupo de, algumas pessoas chamam de curandeiros. Nos anos 70, depois de uma série de desaparecimentos na área. A ideia era manter o que quer que esteja ali preso na propriedade. Preso? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você está dizendo que há algo de verdade nisso? Não é só superstição. Jovem, ele disse, e pela primeira vez vi medo genuíno em seus olhos. Eu sou um homem de fé. Acredito no que vejo na igreja, na palavra de Deus. Mas também vivi nesta cidade por 50 anos. Vi coisas que não têm explicação. Aquela casa, saia de lá. Enquanto ainda pode. Tentei fazer mais perguntas, mas ele se recusou a dizer mais. Apenas me deu um rosário e murmurou uma bênção. Saí da igreja mais perturbada do que quando entrei. Porque agora não era apenas uma mulher assustada tentando lidar com sons na noite. Era uma história que se estendia por mais de um século. Passei o resto da tarde na pequena biblioteca da cidade, procurando por registros históricos. Encontrei menções à casa em jornais antigos. Sempre os mesmos tipos de manchetes: morte misteriosa na propriedade dos Santos, mais uma família abandona a casa amaldiçoada, autoridades investigam desaparecimento. Mas nenhum artigo entrava em detalhes. Era como se houvesse um acordo tácito de não falar muito sobre o assunto. Quando olhei pela janela, o sol já estava baixo. Em 1 hora, seria noite. E eu ainda estava a 3 horas de distância da casa. Poderia ficar na cidade, encontrar um hotel. Mas então lembrei, meu celular, meu laptop, todas as minhas coisas importantes estavam lá. E mais do que isso, se eu não voltasse essa noite, sabia que nunca voltaria. O medo venceria, e eu teria desperdiçado todo o meu dinheiro em uma casa que não poderia usar. Entrei no carro e comecei a dirigir. A cada quilômetro, o nó no meu estômago apertava mais. O que exatamente estava me esperando naquela casa? E mais importante, as estacas estavam realmente mantendo algo contido? Porque se estavam, o que aconteceria se elas falhassem? Cheguei à casa quando o crepúsculo já tingia o céu de roxo e laranja. A silhueta da construção contra o céu escurecido parecia mais ameaçadora do que nunca. Forcei-me a sair do carro, pegar minha bolsa e entrar. Acendi todas as luzes que encontrei, verificando cada cômodo como um policial procurando por intrusos. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado. Exceto, as marcas no armário do meu quarto tinham aumentado. Onde antes havia apenas alguns grupos de arranhões, agora a parede inteira estava coberta por eles.
Como se algo tivesse passado a noite toda arranhando, arranhando, arranhando. Senti bile subir na minha garganta. Desci correndo e verifiquei a cozinha. As marcas antigas nas paredes também pareciam mais profundas, mais numerosas. Passei os dedos sobre elas e senti lascas de tinta se soltarem. Estavam frescas. Impossível, eu não estava aqui, mas eram frescas. O pânico começou a tomar conta. Peguei meu celular, esquecendo por um momento que não havia sinal, e apenas segurei, como se o objeto pudesse me conectar de alguma forma com o mundo normal. Precisava de um plano. Não poderia simplesmente sentar e esperar que a noite passasse como na anterior. Lembrei das estacas. O padre disse que elas eram uma contenção. Mas contenção de quê? E o que aconteceria se estivessem falhando? Peguei uma lanterna potente que tinha trazido e saí pela porta dos fundos. A floresta estava mergulhada em sombras profundas. A luz da minha lanterna parecia fraca demais, engolida pela escuridão entre as árvores. Caminhei ao longo do perímetro, procurando pelas estacas. Encontrei a primeira rapidamente, mas algo estava errado. Os símbolos entalhados estavam desbotando. Não desbotando. Sendo apagados. Como se algo estivesse esfregando contra eles, desgastando a madeira. Corri para a próxima estaca. Mesma coisa. E a próxima. Todas elas mostravam sinais de deterioração que não deveriam existir em estruturas que, segundo o padre, tinham sido reforçadas recentemente. Era como se algo estivesse trabalhando ativamente para destruí-las. Um som atrás de mim fez eu girar. A floresta estava silenciosa, mas não vazia. Sentia olhos sobre mim, múltiplos, observando de entre as árvores. Dirigi o feixe da lanterna para a escuridão, mas ele não penetrava o suficiente. Via apenas troncos, folhas, sombras que pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente para elas. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. Não houve resposta, mas a sensação de ser observada intensificou. Não era uma pessoa. Pessoas fazem sons, têm presença física. Isso era diferente. Era como ser observada por algo que não estava completamente ali, algo que existia nas bordas da percepção. Recuei em direção à casa, mantendo a lanterna apontada para a floresta. As sombras pareciam pulsar, respirar. E então vi, por apenas um segundo, um vislumbre de algo entre as árvores. Alto, mais alto que qualquer pessoa, com uma forma que não fazia sentido. Membros longos demais, ângulos impossíveis, e algo que poderia ser um rosto, exceto que tinha muitos olhos. Muitos olhos que brilhavam na luz da lanterna antes de desaparecer. Corri. Não me envergonho de admitir. Corri para dentro da casa e tranquei a porta, empurrando móveis contra ela. Meu coração batia tão forte que doía. Tinha visto algo. Realmente visto. Não eram apenas sons, não era minha imaginação. Havia algo lá fora. As palavras do padre ecoavam: manter o que quer que esteja ali preso na propriedade. Mas as estacas estavam falhando. E quando elas falhassem completamente? Não tive muito tempo para pensar nisso. Os arranhões começaram novamente, mais cedo desta vez, mais urgentes. Vinham de todas as direções, como se múltiplas coisas estivessem nas paredes. O som era ensurdecedor, raspando contra meus nervos. Cobri meus ouvidos com as mãos, mas não adiantou. Então as batidas começaram. Não de dentro das paredes, mas nas portas. Forte, rítmico. Bá, bá, bá. Na porta da frente. Na porta de trás. Nas janelas. Como se algo estivesse testando cada ponto de entrada, procurando por uma fraqueza. Subi correndo para o quarto, mas sabia que não adiantaria. Se aquilo lá fora realmente quisesse entrar, paredes e portas não iriam impedi-lo. Ainda assim, tranquei a porta do quarto e empurrei a cômoda contra ela novamente. Era tudo o que eu podia fazer. As batidas continuaram a noite toda. Às vezes fortes, às vezes suaves, quase experimentais. E entre as batidas, eu ouvia outras coisas. Sussurros que não formavam palavras em nenhuma língua que eu conhecia. Risadas que eram agudas demais, distorcidas demais para serem humanas. E o pior, o som de algo pesado se arrastando no telhado, diretamente sobre minha cabeça. Me encolhi na cama, o rosário que o padre me deu apertado nas mãos, murmurando orações que tinha aprendido na infância e há muito esquecido. Não sei se ajudou. Não sei se qualquer coisa poderia ajudar. Mas de alguma forma,
Sobrevivi à noite. Quando o amanhecer chegou, os sons pararam abruptamente. Como na noite anterior, foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Um momento havia um caos de sons aterrorizantes, no próximo, silêncio completo. Esperei até que o sol estivesse alto no céu antes de me mover. Meu corpo estava rígido, dolorido de ter ficado na mesma posição a noite toda. Desci as escadas lentamente, preparada para encontrar, não sei o que. Destruição? Invasão? Mas tudo estava como eu tinha deixado. Os móveis ainda contra as portas. As janelas intactas. Nenhuma marca de entrada forçada. Era como se nada tivesse acontecido. Exceto que eu sabia que tinha acontecido. E sabia que ia acontecer novamente na próxima noite. Não poderia passar por isso de novo. Simplesmente não poderia. Mas também não poderia fugir. Não assim. Precisava fazer alguma coisa. As estacas estavam falhando, mas talvez pudesse reforçá-las. O padre mencionou que tinham sido colocadas por curandeiros. Talvez ainda houvesse alguém na cidade que soubesse como fazer isso. Era uma esperança frágil, desesperada. Mas era tudo que eu tinha. Não esperei nem tomar café. Joguei algumas roupas na mochila, peguei tudo que era importante, e saí. Se não conseguisse resolver isso hoje, não voltaria. Dirigiria até São Paulo se necessário, e enfrentaria qualquer consequência que me esperava lá. Nada poderia ser pior do que outra noite naquela casa. O padre foi meu primeiro destino. Encontrei-o na igreja, preparando-o para a missa matinal. Quando viu meu rosto, soube imediatamente o que tinha acontecido. Você ficou, foi tudo que disse, com uma mistura de pena e desaprovação. Preciso consertar as estacas, eu disse, as palavras saindo em um jorro desesperado. Você disse que curandeiros as colocaram. Preciso encontrá-los. Ou alguém que saiba como reforçá-las. Por favor. Ele suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso de muitos anos. A mulher que fez isso morreu há 5 anos. Wise. Hesitou. A sua neta. Ela mora nos arredores da cidade. Não sei se tenho conhecimento da avó, mas é sua melhor chance. Anotei o endereço com mãos trêmulas e saí correndo. A casa era uma pequena construção de madeira no fim de uma estrada de terra, cercada por jardins cheios de ervas que eu não reconhecia. Uma mulher jovem, provavelmente na minha idade, atendeu a porta. Tinha olhos escuros e penetrantes que pareciam me avaliar em um único olhar. Você é da Casa da Floresta, ela disse antes mesmo que eu pudesse falar. Não era uma pergunta. Como você sabe? Está escrito em você. O medo. O toque deles. Ela abriu a porta mais. Eitri. Já estava esperando por você. Ou por alguém como você. Entramos em uma sala que cheirava a incenso e ervas secas. Ela me ofereceu chá, mas eu estava ansioso demais para aceitar. Contei tudo, os sons, as marcas, o que vi na floresta, as estacas falhando. Ela ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Minha avó colocou essas estacas há 50 anos, ela finalmente disse. Na época, conseguiu aprisionar os que habitam aquele lugar. Mas sabia que não duraria para sempre. Nada feito por mãos humanas poderia conter algo assim indefinidamente. Então o que eu faço? Minha voz estava quebrando. Não posso voltar para lá. Mas também não posso simplesmente abandonar tudo. Ela me estudou por um longo momento. Há uma maneira. Não de destruir o que está lá, isso é impossível. Mas de fortalecê-los novamente. Temporariamente. O suficiente para você sair em segurança e nunca mais voltar. Temporariamente? Por quanto tempo? Semanas. Talvez meses. Minha avó conseguiu 50 anos porque fez um sacrifício pessoal muito grande. Algo que não estou disposta a fazer, e que não pediria a você. Ela se levantou e começou a recolher itens. Ervas secas, sais coloridos, velas de cores diferentes. Mas posso lhe dar proteção suficiente para uma última noite. E amanhã, com a luz do dia, você pega suas coisas e vai embora. Para sempre. E a próxima pessoa que comprar a casa? Ela me lançou um olhar duro. Não é seu problema. Você não criou essa situação. Não tem obrigação de resolvê-la. Ela estava certa, claro. Mas a culpa ainda me corroeu. Mesmo assim, assenti. Sobrevivência primeiro. Moralidade depois. Passamos horas preparando. Ela me ensinou palavras em uma língua antiga,
Fez-me memorizar símbolos que eu deveria desenhar com giz branco nas portas e janelas. Encheu pequenos saquinhos com misturas de ervas que cheiravam a terra e algo mais profundo, mais antigo. Coloque um em cada cômodo, instruiu. E não importa o que aconteça, não importa o que ouça, não remova nenhuma proteção até o amanhecer. E se não funcionar? Seu silêncio foi resposta suficiente. Quando o sol começou a se pôr, ela me acompanhou até a porta. Há uma última coisa, disse, colocando um colar com um pingente de pedra escura no meu pescoço. Isto pertenceu à minha avó. Ela disse que oferece alguma proteção contra eles. Não o tire. Apertei o pingente, sentindo o peso frio contra minha pele. Obrigada. Por tudo. Não me agradeça ainda. Só me agradeça quando ver o sol nascer amanhã. A viagem de volta foi a mais longa da minha vida. Cada quilômetro me aproximava daquele lugar, e cada parte de mim gritava para virar o carro e fugir. Mas eu precisava das minhas coisas. Meus documentos, meu dinheiro, meu laptop com anos de trabalho. Não podia simplesmente abandonar tudo. Cheguei quando o sol tocava o horizonte. Tinha no máximo 1 hora de luz. Trabalhei rapidamente, seguindo as instruções da neta do curandeiro ao pé da letra. Desenhei os símbolos em cada porta e janela com o giz branco que ela me deu. Coloquei os saquinhos de ervas nos cômodos. Acendi as velas nas cores específicas nos lugares que ela indicou. Quando terminei, a casa parecia diferente. Ainda assustadora, ainda carregada com aquela sensação de peso, mas havia algo mais agora. Uma barreira invisível, como se o ar tivesse ficado mais espesso. As proteções estavam funcionando. Pelo menos eu esperava que sim. Preparei uma mochila com o essencial: documentos, dinheiro, algumas roupas, meu laptop. Tudo o que eu precisaria para recomeçar em outro lugar. Amanhã cedo, pegaria isso e o que mais coubesse no carro, e iria embora. Para sempre. A noite caiu como uma cortina negra. Quase imediatamente, os sons começaram. Mas desta vez eram diferentes. Mais furiosos, mais desesperados. As batidas nas portas eram mais fortes, como punhos gigantes martelando a madeira. Os arranhões nas paredes vinham em rajadas frenéticas, como se múltiplas garras atacassem ao mesmo tempo. Mas eles não podiam entrar. As proteções estavam segurando. Por enquanto. Sentei no centro da sala, cercada pelas velas acesas, o pingente apertado em uma mão e o rosário na outra. Não era religiosa, nunca fui, mas naquele momento agarrei qualquer coisa que pudesse me dar força. Vocês não podem me ter, sussurrei para a escuridão. Não está noite. Como se em resposta, algo bateu na janela com tanta força que o vidro rachou. Não quebrou, mas uma fissura irregular correu pelo centro. Os símbolos de giz brilharam por um momento, uma luz fraca mas perceptível, e a rachadura parou de se espalhar. Então as vozes começaram. Sussurros que vinham de todos os lugares ao mesmo tempo, de dentro das paredes, do teto, debaixo do chão. Falavam aquela língua estranha que ouvi na noite anterior, mas agora havia palavras em português misturadas. Meu nome. Eles estavam dizendo meu nome. Ana. Ana, deixe-nos entrar, Ana. Como eles sabiam meu nome? Cobre meus ouvidos, mas os sussurros continuavam, penetrando através das minhas mãos. Eram suaves, quase gentis, mas havia algo horrível por trás deles. Uma fome. Uma necessidade insaciável. Você não pertence lá fora, Ana. Você pertence aqui. Conosco. Nós sabemos por que você fugiu. Nós sabemos o que você fez. Meu sangue gelou. Impossível. Não havia como eles saberem. A menos que pudessem ver dentro de mim, ler meus pensamentos, minhas memórias. A ideia era aterrorizante demais para processar. Não escutem, eu disse em voz alta, tentando me convencer tanto quanto a eles. Vocês não sabem de nada. Não são reais. Risadas ecoaram. Múltiplas vozes rindo em dissonância, um som que não deveria ser possível de ser produzido por gargantas humanas. E então, algo apareceu na janela. Não queria olhar. Cada instinto me dizia para fechar os olhos, para não ver. Mas não consegui evitar. Meu olhar foi atraído como ferro para imã. Era um rosto. Ou algo que poderia ter sido um rosto. Pressionado contra o vidro do lado de fora, distorcendo ainda mais seus traços já impossíveis. Tinha olhos demais, bocas demais, tudo nos lugares errados. E estava sorrindo.
Se aquilo podia ser chamado de sorriso. Gritei e virei o rosto, fechando os olhos com força. Ouvi o vidro ranger sob pressão. Os símbolos de giz estavam brilhando mais forte agora. Posso ver a luz através das minhas pálpebras fechadas. Estavam segurando, mas por quanto tempo? As horas se arrastaram. Os ataques continuaram em ondas, às vezes violentos e furiosos, às vezes sutis e insidiosos. Eles tentavam me convencer a abrir as portas, a apagar as velas, a remover as proteções. Usavam vozes de pessoas que eu conhecia, de pessoas que eu amava. Minha mãe, morta há 10 anos. Meu ex-marido. Até a voz da mulher do diário, implorando para eu deixá-la entrar, dizendo que estava presa lá fora no frio. Mas eu me segurei. Me agarrei às instruções da curandeira como uma boia em um oceano tempestuoso. Não importa o que aconteça, não remova as proteções até o amanhecer. Então, talvez por volta das 3 da manhã, tudo parou. O silêncio retornou tão abruptamente que doeu meus ouvidos. Esperei, tensa, esperando que fosse um truque. Mas os minutos passaram e nada aconteceu. Lentamente, abri meus olhos. As velas ainda queimavam. Os símbolos nas portas e janelas estavam intactos, embora vários deles parecessem queimados, as bordas chamuscadas. A janela rachada estava coberta de algo que parecia cinzas ou fuligem do lado de fora. Será que tinha acabado? Será que eles tinham desistido? Foi quando ouvi o som da porta do porão se abrindo. Lenta, rangendo nas dobradiças. Meu coração parou. O porão. Eu não tinha colocado proteções no porão porque não conseguia abrir a porta. Estava trancada, e não havia chave. Mas agora estava aberta. E algo estava subindo as escadas. Levantei-me lentamente, cada músculo no meu corpo gritando para correr. Mas para onde? As proteções nas portas e janelas ainda estavam ativas, mas significava que eu não poderia sair. Estava presa aqui dentro. Com o que quer que estivesse subindo do porão. Os passos eram pesados, arrastados, como algo grande movendo um corpo que não foi feito para andar. O som me fazia pensar em carne molhada arrastando em concreto. Náusea subiu na minha garganta. A porta do porão se abriu completamente. Por um momento, não vi nada além de escuridão. Então algo se moveu naquela escuridão. Algo grande. Ele emergiu lentamente, subindo para o corredor. Era alto demais para caber confortavelmente, precisava se curvar sob o teto. A forma era vagamente humanoide, mas toda errada. Os membros eram longos demais, articulavam em lugares impossíveis. A pele, se era pele, tinha uma textura que brilhava fracamente na luz das velas, como couro molhado ou escamas. E os olhos? Deus, os olhos. Eram numerosos demais, espalhados pelo que eu assumia ser a cabeça, cada um piscando independentemente, todos focados em mim. Ana, a coisa disse, e sua voz era um coro de sussurros. Finalmente. Nós esperamos tanto tempo. Recuei até encostar na parede. O pingente no meu pescoço estava quente agora, quase queimando minha pele. Fique longe de mim. A criatura inclinou a cabeça de um jeito que deveria ter quebrado seu pescoço. Por que você resistir? Você veio até nós. Comprou esta casa. Assinou os papéis. Fez o convite. Eu não sabia. Mas sabia, interrompeu, arrastando-se mais perto. Em algum lugar profundo, você sabia. Porque mais uma mulher fugindo escolheria um lugar onde ninguém poderia ouvi-la gritar. A verdade daquelas palavras me atingiu como um soco. Parte de mim sabia. Quando vi o preço absurdo, quando a corretora tentou me avisar, quando senti aquele primeiro peso no ar. Parte de mim sabia que havia algo errado, mas escolhi ignorar. Porque estava desesperada. Porque precisava desaparecer. Você não pode me ter, eu disse, tentando soar mais corajosa do que me sentia. As proteções foram feitas para nos manter fora. Mas eu já estou dentro. A criatura riu, um som que fez meus dentes rangerem. Sempre estive dentro. Esta casa é parte de nós. Construída sobre nós. Alimentada por nós. Olhei ao redor desesperadamente, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Meu olhar caiu nos saquinhos de ervas. A curandeira disse para colocar um em cada cômodo. Mas e se eu usasse todos de uma vez? Concentrasse a proteção? A criatura seguiu meu olhar e seu corpo inteiro tremeu, como uma risada silenciosa. Você acha que ervas vão me parar? Criança tola.
Nós existíamos antes das ervas crescerem na terra. Antes dos humanos aprenderem a colhê-las. Mas havia medo na voz dela. Sutil, mas estava lá. As proteções funcionavam. Talvez não completamente, talvez não perfeitamente, mas funcionavam. Comecei a pegar os saquinhos, movendo-me ao longo da parede, mantendo distância da criatura. Ela se moveu para me bloquear, mas quando se aproximou demais de uma das velas, a chama cresceu, queimando com uma luz branca brilhante. A criatura recuou, chiando. Você está apenas adiando o inevitável, ela disse. O amanhecer não vai salvá-la. Nós a seguiremos. Onde quer que vá, nós encontraremos. Você nos deu permissão. Você entrou em nossa casa. Esta é minha casa, eu disse, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Eu comprei. Eu possuo os papéis. Vocês não têm direito sobre mim. A criatura parou. Ficou completamente imóvel, e de alguma forma isso era mais aterrorizante do que quando se movia. Então começou a rir novamente, mais alto desta vez. Sua casa? Esta nunca foi uma casa, Ana. É uma prisão. E você acabou de se trancar dentro dela conosco. Foi então que percebi meu erro. As proteções não estavam mantendo as coisas de fora longe de mim. Estavam me mantendo dentro com elas. A curandeira sabia. Era por isso que ela disse que eu tinha até o amanhecer. Porque as proteções cairiam com a luz do sol, e eu poderia finalmente sair. Mas até lá, eu estava presa aqui. A criatura avançou, seus movimentos agora mais confiantes. O pingente no meu pescoço estava queimando, mas não estava me protegendo. Nada estava. Eu estava sozinha, encurralada, com horas até o amanhecer. Fiz a única coisa que pude pensar. Abri um dos saquinhos e joguei as ervas na criatura. Elas explodiram em fumaça quando tocaram sua pele, e ela gritou, um som agudo que fez as janelas tremerem. Recuou, batendo nas paredes, deixando marcas oleosas onde tocava. Mas já estava se recuperando. E eu tinha apenas mais 5 saquinhos. Você vai pagar por isso, ela rosnou, toda a pretensão de civilidade desaparecendo. Vou fazer durar. Vou fazer você implorar. Corri para o andar de cima, sabendo que não adiantaria, mas precisava de espaço, precisava de tempo para pensar. A criatura me seguiu, seus passos pesados fazendo o chão tremer. Tranquei a porta do meu quarto, sabendo que era inútil, e procurei por algo, qualquer coisa. Meu olhar caiu no diário da antiga moradora. A última entrada, se alguém ler isto, saia. Saia enquanto pode. Mas ela não saiu, percebi. Ela escreveu isso, mas permaneceu. Por quê? Virei rapidamente para as primeiras páginas, procurando por algo que pudesse ter perdido. E lá estava. Uma entrada de maio de 2018, poucas semanas depois que ela se mudou. Encontrei algo no porão hoje. Um livro antigo, escondido atrás dos tijolos soltos. Está em uma língua que não reconheço, mas os desenhos são os mesmos símbolos das estacas lá fora. Um livro. Havia um livro no porão. Talvez com respostas. Talvez com uma saída. A porta do meu quarto começou a rachar. Madeira se estilhaçou, e dedos longos demais se enfiaram pela abertura. Não tinha tempo. Mas talvez não precisasse ir ao porão. Talvez a resposta estivesse mais perto. Abri o armário, o mesmo onde vi as marcas aparecendo. A parede do fundo estava coberta de arranhões agora, mas havia algo mais. Um padrão nos arranhões. Não eram aleatórios. Eram os símbolos. Os mesmos das estacas. E de repente entendi. A antiga moradora não foi levada. Ela encontrou uma saída. Uma saída que exigia um sacrifício, mas uma saída. E ela tinha deixado as instruções aqui, escondidas à vista de todos, nas marcas que fez antes de partir. A porta do quarto se abriu completamente. A criatura entrou, enchendo o espaço, sua presença sufocante. Acabou, Ana. Aceite seu destino. Olhei para os símbolos no armário, memorizando-os. Depois para a criatura. E então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se vocês me querem, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Venham me buscar. No porão. Onde tudo começou. A criatura pareceu surpresa, se algo assim poderia se surpreender. Você vai voluntariamente? Interessante. Mas não importa onde você esteja na casa, Ana. O resultado será o mesmo. Então por que não me perseguir? Desafiei.
correndo pelo lado dela, pelos corredores, descendo as escadas. Ouvi o rugido de raiva atrás de mim, o som de seu corpo massivo perseguindo. Cheguei à porta do porão e desci as escadas de madeira velha 3 degraus de cada vez. Minha lanterna iluminou um espaço grande, com teto baixo, chão de terra batida. As paredes eram de pedra, úmidas e cobertas de musgo. E lá, exatamente como a antiga moradora descreveu, havia uma seção da parede onde os tijolos pareciam mais novos, substituídos apressadamente. Não tive tempo de ser delicada. Peguei uma ferramenta velha abandonada em um canto e comecei a quebrar os tijolos. Eles cederam facilmente, como se quisessem ser encontrados. Atrás deles, embrulhado em pano oleado, estava o livro. Era pequeno, encadernado em couro escuro que parecia pele, mas eu não quis pensar muito sobre isso. As páginas eram grossas, amareladas, cobertas com aqueles mesmos símbolos impossíveis. Mas havia também desenhos. E um deles mostrava uma figura humana dentro de um círculo, símbolos ao redor, e algo sendo expulso. A criatura chegou à base das escadas, grande demais para descer facilmente. Grunhiu em frustração, começando a forçar seu corpo através do espaço estreito. Madeira se estilhaçou. O que você acha que vai fazer com isso? Ela rosnou. Aquele livro foi escrito pelos nossos. É nosso grimório, nossas regras. Você acha que pode nos usar contra nós mesmos? Mas sua voz tinha medo novamente. Real, palpável medo. Rapidamente, usando meu celular sem sinal para iluminar as páginas, copiei os símbolos do livro no chão de terra com um galho. Não sabia se estava fazendo certo, se as proporções estavam certas, mas não tinha escolha. A criatura estava quase livre das escadas agora. Terminei o círculo e fiquei no centro. Os símbolos pareciam pulsar, ou talvez fosse só minha imaginação. O pingente no meu pescoço estava tão quente que queimava através da minha camisa. Você é tola, a criatura disse, agora livre, avançando em minha direção. Esse símbolo não expulsa. Ele liga. Você acaba de se oferecer completamente a nós. Meu coração afundou. Tinha lido errado? Tinha cometido um erro terrível? Mas então lembrei das palavras da curandeira. Minha avó fez um sacrifício pessoal muito grande. E da última entrada do diário, a mulher não fugiu. Ela partiu, mas de alguma outra forma. O símbolo não era para expulsar a criatura. Era para me expulsar. Para me enviar para outro lugar, usando as mesmas regras que mantinham essas coisas presas aqui. Mas havia um custo. Sempre havia um custo. A criatura percebeu ao mesmo tempo que eu. Não! Ela gritou, se lançando para a frente. Você não pode. Pressionei minha mão contra o pingente, sentindo a pele queimar, e gritei as palavras que estavam escritas ao redor do círculo no livro. Não eram palavras de nenhuma língua humana, mas de alguma forma minha boca as formou, minha garganta as produziu. O mundo explodiu em luz. Não luz normal, mas algo mais, algo que vinha de um lugar sem cor, sem forma. Senti meu corpo sendo puxado, esticado, rasgado em pedaços e remontado. Dor além da compreensão rasgou através de mim. A criatura gritou, alcançando, mas era tarde demais. Eu estava indo embora. Não apenas deixando a casa, mas deixando este plano de existência inteiro. Para onde, eu não sabia. Talvez para onde a antiga moradora foi. Talvez para algum lugar pior. A última coisa que vi foram todos aqueles olhos da criatura, arregalados em fúria impotente, antes de tudo desaparecer em branco. Acordei na beira de uma estrada. O sol estava alto no céu, quente no meu rosto. Sentei-me lentamente, cada músculo no meu corpo protestando. Estava vestindo as mesmas roupas, mas elas estavam limpas, como se tivessem acabado de sair da lavagem. O pingente havia desaparecido, deixando apenas uma marca de queimadura em formato circular na minha pele. Olhei ao redor, tentando entender onde estava. Uma estrada de asfalto, campos de ambos os lados, uma placa à distância. Levantei-me com dificuldade e caminhei até ela. São Bernardo do Campo, 10 quilômetros. Impossível. Eu estava em Minas Gerais. São Bernardo era onde eu morava antes, na região metropolitana de São Paulo. Como? Então percebi, minha mochila estava ao meu lado, com tudo que eu tinha empacotado. Meu carro também estava lá, estacionado perfeitamente na lateral da estrada, as chaves no meu bolso. Era como se eu nunca tivesse ido a Minas. Como se a casa nunca tivesse existido.
Peguei meu celular. Tinha sinal. Abri o navegador com mãos trêmulas e procurei pelo endereço da casa. A busca não retornou nada. Tentei encontrar a cidade, a imobiliária. Nada. Era como se aquele lugar tivesse sido apagado do mapa. Ou como se eu tivesse sido apagada de lá. Sentei no chão, tentando processar. Estava de volta. De volta à minha cidade, meu estado, minha realidade. O dinheiro que usei para comprar a casa ainda estava na minha conta bancária quando verifiquei. Os documentos de venda não existiam mais na minha bolsa. Era como se toda aquela transação nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. As cicatrizes no meu pescoço eram prova. E quando fechei meus olhos, ainda podia ver aqueles rostos impossíveis, ainda podia ouvir aqueles sussurros. Dirigir de volta para a cidade foi surreal. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado. Meu apartamento, que eu tinha sublocado, ainda estava disponível. O inquilino tinha desistido no último minuto, segundo a proprietária. Meu emprego ainda existia, minha chefe pensando que eu estava apenas de volta de uma semana de férias. Era como se o universo tivesse me dado uma segunda chance, apagando minha tentativa de fuga como se nunca tivesse acontecido. As pessoas das quais eu estava fugindo ainda estavam por aí. As ameaças ainda eram reais. Mas de alguma forma, após enfrentar o que enfrentei naquela casa, elas pareciam menos assustadoras. Eram humanas, afinal. Mortais. Compreensíveis. Semanas se passaram. Comecei terapia, algo que deveria ter feito antes de tentar fugir. Comecei a resolver meus problemas de frente em vez de correr. E lentamente, muito lentamente, comecei a reconstruir minha vida. De verdade desta vez. Mas às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço sussurros. Às vezes vejo sombras que não deveriam estar lá. E sempre, sempre, verifico as paredes em qualquer lugar onde moro, procurando por arranhões. Porque aprendi uma lição naquela casa: você não pode fugir de seus problemas. Eles vão te seguir. Vão te encontrar. E alguns problemas, alguns lugares, são piores do que qualquer coisa que você está fugindo. Nunca mais tentei desaparecer. Porque descobri que há coisas muito piores do que ser encontrada. Há coisas que querem que você se perca. Para sempre. 6 meses depois, recebi um e-mail estranho. Sem remetente, sem assunto. Apenas uma foto anexada. Era uma foto da casa. Minha casa. A casa que não deveria mais existir. Mas havia algo diferente. Na janela do andar de cima, onde costumava ser meu quarto, havia uma figura. Borrada, indistinta, mas inconfundivelmente humana. Ou quase humana. E na parte de baixo da foto, uma única linha de texto: você pode ter saído, Ana. Mas sua porta ainda está aberta. Sempre estará. Deletei o e-mail imediatamente. Bloqueei o remetente. Até considerei jogar meu laptop fora. Mas à noite, quando fecho meus olhos, vejo aquela figura na janela. E me pergunto: será que realmente escapei? Ou apenas troquei uma prisão por outra? A cicatriz no meu pescoço queima às vezes, especialmente quando estou sozinha no escuro. E nesses momentos, juro que posso ouvir algo arranhando. Não nas paredes do meu apartamento. Mas em algum lugar muito mais próximo. Em algum lugar dentro de mim. Porque talvez a curandeira estivesse certa. Nada feito por mãos humanas pode conter algo assim para sempre. Nem mesmo a distância entre mundos. E talvez, apenas talvez, eu não tenha saído daquela casa afinal. Talvez eu ainda esteja lá. E você, ao ler esta história, acabou de me fazer companhia. Ouça com atenção. Você consegue ouvir os arranhões?